E hoje nós veremos mais uma mensagem para esse ano que está se iniciando. E essa mensagem está aqui na carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo de número 2, dos versículos de número 14 até o versículo de número 26. Os irmãos acharam? Ok? Está escrito assim na Santa Palavra do Senhor. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita, igualmente, os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Feche seus olhos, baixe a sua fronte, vamos orar mais uma vez, buscando a presença do Senhor. Deus, nós estamos diante da sua santa palavra que foi aberta e que foi lida. Permita, ó Deus, que o seu Espírito venha falar com cada um de nós. Que saiamos daqui edificados pelo Senhor, transformados pelo Evangelho. E que o Senhor nos dê uma direção segura nesse ano que se inicia. Fala conosco, Deus bendito, e nos ajude a compreendermos a profundeza da sua santa lei e a eficácia do seu maravilhoso Evangelho. Estamos aqui, ávidos para lhe ouvir, e rogamos em nome de Jesus que o Senhor venha falar com cada um de nós. É assim que oramos, é no nome dele que oramos, é em nome de Jesus. Amém. 2025 pode ser o ano que tudo pode mudar.
Pode ser o ano em que a minha vida, a sua vida, as nossas vidas alcancem um novo patamar de propósito. Pode ser o ano que de fato a gente viva de forma alegre e impacte a vida de pessoas. Mas para que isso ocorra, grandes mudanças precisam ser feitas. E grandes mudanças são fruto de decisões, são fruto de compromisso, são fruto de resoluções. Aqui no texto que nós acabamos de ler, nós encontramos diretrizes atemporais para vivermos uma vida que de fato agrade a Deus, para vivermos uma vida que de fato influencie o mundo, para vivermos uma vida que de fato traga verdadeira satisfação. Imagine um ano onde você se afaste de tudo que possa te atrasar e que você possa avançar com fé na direção de ser um instrumento útil e eficaz nas mãos daquele que fez todas as coisas para a sua própria glória. Esse texto nos convida a transformar o ano de 2025 num ano completamente diferente. E eu espero que essa transformação comece exatamente agora, comece exatamente nesse local. Para que você tenha um tema, transforme 2025 em um ano de impacto eterno. Diretrizes de Deus para uma vida significativa. Primeiro ponto, evite discussões inúteis. Olha comigo o versículo de número 14. Recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus. Que testemunho? Para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Presta atenção em como esse texto começa. Versículo de número 14 está dizendo, recomenda estas coisas. E a pergunta que nós fazemos é, quais coisas Timóteo deveria recomendar? Quais coisas Timóteo deveria dar como instrução? As coisas que Timóteo deveria recomendar estão no versículo de número 13 até o versículo de número 1 do capítulo de número 2. O capítulo de número 2, Paulo está estimulando os sofrimentos do cristão na vida cristã. Paulo está dizendo, se possível, se martirize, se possível, entregue sua vida como sacrifício vivo, se possível, abrace as algemas, se possível, entregue-se à cruz de forma física, não metafórica. Paulo está recomendando o sofrimento e o martírio. Mas o texto continua dizendo, dá testemunho solene a todos perante Deus. E a partir daqui são ordens para os crentes. Perceba, versículo de número 14 tem uma recomendação em relação ao martírio. Versículo de número 14, daqui por diante, é uma ordem para todos os crentes. É uma ordem para todos aqueles que congregavam na igreja que Timóteo pastoreava. E qual é essa ordem? Evite discussões inúteis. Não se envolvam em discussões inúteis. Essas discussões não servem para nada. Essas discussões não edificam ninguém. E alguém disse em algum lugar que discutir com os tolos é sempre perder, pois os tolos o levarão para o seu local de hábito, o seu local habitual, e pela experiência vencerão a cada um de vocês. Discussões sem propósito, especialmente em questões irrelevantes ou vazias, geram mais divisão do que edificação. Nós
vamos enfrentar um ano com muitas dificuldades políticas, econômicas, religiosas, e nós poderíamos aqui fazer uma grande lista de dificuldades. Meus amados irmãos, não adianta discutir com os tolos, e não adianta discutir meramente por discussão. Tem gente que vê uma casca de banana e faz questão de pisar. E muitas dessas cascas de banana são exatamente questões inúteis. Paulo não está dizendo que eu e você temos que evitar conversas difíceis. Não é isso. Temas importantes devem ser discutidos. Devem ser discutidos com sabedoria, devem ser discutidos com espírito conciliador, devem ser discutidos de forma muito séria. O que Paulo está nos dizendo, o que Paulo está ordenando para que Timóteo ordene as ovelhas, é que ele não entre, não gaste tempo, não gaste energia para promover discussões tolas. Gaste energia para promover a verdade, o amor, o entendimento mútuo e a edificação geral. Uma pergunta que você pode fazer antes de entrar numa discussão. Pergunte: isso glorifica a Deus? Se eu entrar nesse debate, Deus será glorificado ao término? Esses 10 segundos são cruciais para que você evite entrar numa discussão tola, para que você evite entrar numa discussão inútil. 20 segundos é o tempo da pergunta: isso glorifica a Deus? Isso edifica alguém? Isso edifica a minha casa? Se a resposta for não, não entre em discussões inúteis. Então, primeira diretriz transformadora, para que você tenha uma transformação eterna, para que 2025 seja o primeiro passo do resto da sua vida e do resto da eternidade. Evite discussões inúteis. Segundo ponto, versículo de número 15. Dedique-se ao estudo e à verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui o texto é fabuloso. Paulo está instruindo o jovem pastor Timóteo para que este instrua aos demais, para que a vida de Timóteo seja uma vida impactante na vida de outras pessoas. Então Paulo está dizendo: Timóteo, ordena a todos, inclusive a você, que evite discussões inúteis. Ordena a todos, inclusive a si mesmo, que dediquem-se ao estudo e à verdade. Procure apresentar-se diante de Deus como um trabalhador habilitado, como alguém que maneja muito bem o seu instrumento de trabalho. E aqui, no contexto de Paulo e Timóteo, o instrumento de trabalho de Timóteo é a palavra de Deus. Timóteo era um pastor. Neste sentido, a ordem passa para todos nós. Nesse 2025, comprometa-se com o aprendizado contínuo da santa palavra de Deus e com a busca da verdade. Tenha como compromisso ler a Escritura. Tenha como compromisso aprender a Bíblia. Tenha como compromisso conhecer a palavra de Deus e conhecer a verdade advinda da palavra do Senhor. Eu, graças a Deus, tive oportunidade de ler muitos livros nesse 2024. Esse ano foi o recorde de leitura. Eu li muitos livros mesmo, mas fiquei muito feliz por ter conseguido ler a Bíblia 1,5 vezes. E, irmãos, como um testemunho pessoal, ler a Bíblia 1,5 vezes neste ano
foi uma das coisas mais importantes que aconteceram na minha vida no meu 2024. Deus nos chama para conhecer a sua palavra. Deus nos chama para se dedicar, para nos dedicarmos com diligência nas Sagradas Escrituras. Deus nos chama para conhecer de maneira sólida quem Ele é e a sua revelação. Então, nesse 2025, reserve um tempo diário para o seu estudo bíblico. Reserve uma hora do seu dia. Invista em leituras que contribuam para o seu crescimento pessoal e espiritual. E não só reserve tempo para o estudo, não só invista em leituras, mas pratique aquilo que você aprendeu e ensine pessoas aquilo que você foi ensinado. Primeira diretriz para que o seu 2025 seja um ano de impacto eterno. Evite discussões inúteis. Segunda diretriz, dedique-se ao estudo da verdade. Terceira diretriz, fuja da impiedade e fuja da falsidade. Versículo de número 16. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Aqueles que são ímpios, aqueles que se dedicam à mentira, por propagarem a impiedade e a mentira, se tornam cada vez mais ímpios. Você pode perceber isso de maneira muito clara nos seus relacionamentos sociais, nos seus relacionamentos familiares. Aquele seu parente, aquele seu vizinho, aquele seu colega de trabalho, que propaga impiedade, que propaga falsidade, se torna cada vez mais propagador de impiedade e de falsidade. Você pode perceber isso na sessão que você trabalha, você pode perceber isso nos grupos de WhatsApp da sua família, ou nos grupos de WhatsApp que você participa. Mentira, engano, promiscuidade, profanação, existem aos montes nesses grupos, nesses convívios, nesses relacionamentos. Paulo está dizendo para Timóteo, evite, ou em outras palavras, fuja. Não dá para conviver com a impiedade de maneira amistosa. Não dá para conviver com a falsidade de maneira amigável. Não dá para dançar a valsa com o ímpio e com suas mentiras, pois as suas mentiras e as suas impiedades grudarão em nosso corpo. Evita, fuja, abandone essas conversas vazias, saia do grupo da família se isso te afeta, saia do grupo do trabalho se isso te prejudica, saia do grupo dos seus colegas de infância se lá é propagado pornografia e prostituição. Abandone essas coisas. Palavras tolas, práticas inúteis e impiedade desonram a Deus. E quando o crente é exposto a isso, elas têm o poder de corroer e de destruir a nossa fé, o nosso testemunho e o nosso relacionamento com Deus. Para viver um 2025 significativo, é crucial que eu e você fujamos de tudo aquilo que contamina a nossa mente e o nosso coração. Seja por meio de comportamentos dos outros ou comportamentos de nós mesmos. Seja por vícios praticados por indivíduos ou por vícios alimentados por cada um de nós. Evite, fugindo, todo tipo de relacionamento destrutivo. Como? Avalie os seus hábitos e as suas práticas. Identifique em você mesmo aquilo que tem profanado, aquilo que tem
tem danificado a sua relação com Deus e corte o mal pela raiz. Abandone as más influências e cerque-se de bons amigos. Primeiro lugar, evite discussões inúteis. Segundo lugar, dedique-se ao estudo da verdade. Terceiro lugar, fuja da impiedade e da falsidade, da sua própria, daqueles que estão ao seu redor, e cerque-se de pessoas sábias, de líderes espirituais, de pessoas maduras que poderão te auxiliar nesse 2025. Em quarto lugar, são 8 diretrizes, tá? Em quarto lugar, evite o linguajar politicamente correto. Não se venda por uma agenda social e política. Fale a verdade com muita clareza. Olha comigo o versículo de número 17 até o versículo de número 19. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Paulo está dizendo dos ímpios, da falsidade, da mentira, do engano, da perversidade. Aquilo entra no nosso coração e começa a nos corroer. Ele está dando continuidade na ideia. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Então Paulo vai abandonar o politicamente correto a partir do versículo 17. Entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou. Essa foi a impiedade praticada por Himeneu e Fileto. Eles disseram que a ressurreição não aconteceria, que ela já aconteceu. Então não era necessário esperar nenhum tipo de vida eterna, pois aqueles que tinham que ressuscitar já haviam ressuscitado. Paulo está nomeando, dando nome aos bois. Estes asseveram que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Paulo está dando uma aula para todos nós de abandono do politicamente correto. É necessário nomear aos bois. Se aquele seu colega de trabalho te afeta, te prejudica, nomeie e se afaste. Se no grupo da família você tem pessoas que lhe são ímpias, que propagam a falsidade, que propagam a mentira, abandone o linguajar politicamente correto. Fale a verdade, eu não me relaciono mais com você, porque a sua presença, a sua fala, o seu conselho é destrutivo. A sua maneira de pensar, ela é mentirosa e tem me enganado. Olha que coisa estranha para a nossa cultura. Na nossa cultura, a gente fala da pessoa para todas as outras, menos para a pessoa em si. A gente sai por aí propagando, dizendo, olha, Himeneu e Fileto estão pervertendo a fé. Himeneu e Fileto estão pervertendo a fé. Mas nós não chamamos Himeneu e Fileto claramente e dizemos, vocês estão pervertendo a fé. Nesse 2025, evite esse jeito brasileiro, esse jeitão politicamente correto, esse jeitão que não enfrenta, não dá nome aos bois, não aponta o dedo. Paulo menciona Himeneu e Fileto, menciona suas falsas doutrinas, menciona o impacto destrutivo delas e o efeito que essas pessoas causam na vida de outras pessoas. Você deve afastar aquele parente ímpio, aquele amigo infiel do convívio com os seus filhos. Você deve afastar a sua família de más influências. Você deve distanciar aquelas pessoas, nomeando-as claramente. Em tempos onde o linguajar politicamente correto é utilizado para mascarar a verdade, em 2025, rompa com isso.
Confronte o erro com coragem e amor. Aparte-se da injustiça, nomeando o injusto. Equilibre a verdade e o amor. Ame aqueles que precisam ser amados e confronte com a verdade aqueles que estão enganados. Quinta diretriz, versículo de número 20 até o versículo de número 21. Seja um vaso útil para Deus. Olha que interessante a continuidade do argumento de Paulo a Timóteo. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Ele está continuando nessa ideia de que o linguajar ímpio, o linguajar falso, ele tem um poder destrutivo. Paulo está dizendo, Himeneu e Fileto têm pervertido a fé. Ora, não se espantem, porque em toda a casa há utensílios de barro e há utensílios de ouro e de prata. Paulo está fazendo aqui uma comparação entre um jarro de ouro, entre uma bandeja de prata, entre um espelho ornamentado e entre a latrina, entre o local das impurezas. Dentro de uma casa, você tem os itens de cozinha, que são aqueles que são postos na mesa, são aqueles de honra, e os itens de banheiro, aqueles que ficam fechados, aqueles que ficam ocultados. Alguns itens, versículo de número 20, são para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, ele sai da metáfora da casa e volta para a igreja. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Em outras palavras, se você está num caminho de impiedade, de falsidade, abandone esse caminho. Deixe de ser um vaso de barro. Deixe de ser um vaso ou um item de madeira. Deixe de ser um item de desonra. E por meio da santidade, transforme-se num vaso útil para Deus. Esse é o desejo de Deus para o seu povo, para a sua igreja. O desejo de Deus é que eu e você sejamos instrumentos de honra, prontos para cumprir os propósitos mais elevados de Deus. Para isso, precisamos de santificação. Abandonar a impiedade, a luxúria, a promiscuidade, a falsidade e o engano. Quanto mais nos aproximarmos do Senhor, mais puros seremos. Quanto mais puro formos, mais úteis seremos. E não só úteis, nos tornaremos vasos de honra, para que o seu 2025 seja incrível. Tenha a disposição de ser transformado num vaso útil para Deus. Deixe-se transformar num vaso de honra. O versículo de número 21, assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desse erro, será utensílio de honra. Mais do que deixar-se transformar, queira transformar, queira ser transformado. Ore a Deus, peça nesse 2025 que Ele purifique o seu ser. Disponha-se para ser melhorado, para ser aprimorado. Disponha-se na igreja, disponha-se no lar, disponha-se na sociedade. Seja útil para Deus no local onde Deus te plantou. Aplique-se a melhorar no seu lar. No seu lar você pode ser um vaso de honra. E não se esqueça que ser útil para Deus é um privilégio. Ser útil para Deus é uma bênção. Ser vaso de honra é uma honra e não uma obrigação penosa, nem mesmo um castigo
ou um martírio. Então aqui nós já vimos 5 diretrizes para um ano de impacto eterno. Primeira, evite discussões inúteis. Segunda, dedique-se ao estudo da verdade. Terceira, fuja da impiedade e da falsidade. Quarta, evite o linguajar politicamente correto. Quinta diretriz, seja um vaso útil para Deus. Sexta diretriz, fuja das paixões da juventude e persiga a justiça. Versículo de número 22, foge outro sim das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com que de coração puro invocam o nome do Senhor. O argumento de Paulo é perfeito. Como não existe casa vazia, não adianta fugir das paixões da mocidade, se não pôr no lugar dessas paixões outros amores. Não existe como abandonar paixões que nos levam à loucura, se nós não colocarmos no lugar dessas paixões verdadeiros amores. Talvez aí esteja um dos grandes erros que a humanidade comete. A humanidade abandona vícios, mas não preenche com virtudes. Então você tem o vício da preguiça. Você não preenche o vício da preguiça com a virtude do trabalho. Você tem o vício da covardia e você não preenche o vício da covardia, o local do vício da covardia com a virtude da coragem. Aqui Paulo está dizendo, foge das paixões mundanas. Livre-se das paixões da adolescência, da forma de ver o mundo adolescente, da maneira intensa e desenfreada que os jovens vivem. Não se mantenha eternamente no mundo de Peter Pan. Não mantenha-se para sempre na terra do nunca. Abandone esse jeito irresponsável de viver. E no lugar, persiga a justiça, a fé, o amor e a paz. E aqui, um dos pontos mais nervosos da fé cristã é que o pecado tem um poder de arraste muito mais forte do que a santidade. O pecado tem um poder enlouquecedor. O pecado tem uma força avassaladora que pode te levar a léguas e léguas de distância do alvo. Paulo está colocando, fuja das paixões da mocidade e coloque no lugar pelo menos 4 virtudes. Veja o quanto é poderoso o pecado e para ele ser coibido é necessário a justiça, a fé, o amor e a paz. Não adianta colocar no local das paixões apenas a justiça. Não adianta colocar no local das paixões apenas a fé. Não adianta colocar no local das paixões apenas o amor. Não adianta colocar no local das paixões apenas a paz. Essa impulsividade, esse egoísmo, esse desejo imaturo, essas decisões precipitadas, advindas da vida adolescente ou da mocidade, só podem ser coibidas se no local delas justiça, fé, amor e paz forem, ou a união desses 4 aspectos preencherem o vazio da paixão da mocidade. Como é que isso acontece? Bom, se você cumprir os 5 pontos anteriores, eu acredito que isso se dará quase que automaticamente. Se você evitar discussões inúteis, se você estudar a palavra do Senhor, se você fugir da impiedade, se você evitar a falsidade do politicamente correto, se você desejar e se esforçar para ser um vaso útil para Deus, justiça, fé, amor e paz estarão presentes na sua vida habitualmente.
a justiça de Deus, a fé que nos leva à salvação, o amor que apaga uma multidão de pecados e a paz que excede todo entendimento serão os seus companheiros de viagem. Mas aqui Paulo nos dá a chave. Abandona este, procura aquele que tudo dará certo. Identifique todas as suas atitudes infantis. Combata-as radicalmente e coloque no lugar delas atos de justiça para com o próximo e para com Deus. Coloque no lugar delas a fé que nos move e que move montanhas. Coloque no lugar delas o amor que cobre uma multidão de pecados. Coloque no lugar delas, ou busque ansiosamente a paz que excede todo entendimento. E aqui, Paulo dá a sua penúltima instrução, versículo de número 23 e versículo de número 24. Evite brigas e busque a paz. E repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente e por aí vai. O que Paulo está nos ensinando nesse item 7 é semelhante ao item 1. O item 1 é evite discussões tolas, evite discussões inúteis. Mas o item 7 é a consequência dessa discussão. Evite brigas e busque a paz. Tenha como lema para 2025. Melhor do que ter razão é ter paz. Às vezes, ter razão é se meter em questões insensatas e absurdas. Às vezes, ter razão é engendrar contendas. Às vezes, é preferível guardar a razão na mente e no coração do que soltá-la nos lábios. Alguém disse em algum lugar que o órgão mais difícil de pôr freios é a língua. E alguém comentando o que Tiago escreveu, disse, é por isso que Deus fez um calabouço de ossos para prender esse órgão. E eu não sei se você percebeu, mas a parte mais forte do seu corpo é o maxilar, exatamente para domar esse órgão terrível e tenebroso, que é a sua língua, que é a minha língua, que é a nossa língua. Evite falar coisas absurdas, insensatas, ou que não sejam absurdas e sensatas. Evite falar para não causar contenda. Alguém já disse em algum lugar que o silêncio é ouro enquanto a fala é barro. Evite brigas, evite confusão, evite discussão, busque a todo custo a paz. E aqui, meus irmãos, buscar a paz não é ser pacifista. Pacifista é Gandhi, pacifista é hinduísmo. Buscar a paz é ser um pacificador. Você pode apaziguar ânimos no local onde você está, ao invés de causar a confusão. Então aqui nós temos duas dimensões do mesmo item. Primeiro, evite você causar briga com os outros. Segundo, evite você isqueirar a briga para que outros briguem. Tem gente que nasceu para ser isqueiro.
Tem gente que nasceu para esquentar o outro, fazer o outro causar a confusão. Busque a paz do seu lar, busque a paz do seu trabalho, busque a paz na sua família, busque a paz no seu bairro, busque a paz no seu condomínio, busque a paz na sua cidade, busque a paz na internet. Um coração cheio de paz reflete o caráter de Cristo. Brigas e disputas consomem energia, enfraquecem a alma, destroem a mente, causam males para o corpo. Em vez de brigas, exercite a paciência. Ensine com mansidão, com calma. Aqui um recado para os pais, para os homens. A maioria das coisas que você diz são boas e verdadeiras. O grande problema é que você diz sem mansidão. Então, usufrua a mansidão nesse 2025. Evite acusações, evite brigas, evite apontar o dedo. Um 2025 incrível exige uma atitude incrível. E a atitude incrível é: evite brigas e busque a paz. Responda com calma os conflitos que você está inserido. Desenvolva habilidades para trazer a paz na sua família. E ore intensamente, para que Deus te dê um espírito pacificador e por oportunidades de reconciliação. Último item para 2025. Resgate com amor aqueles que estão no erro. Olha comigo o versículo de número 25 e 26. Bom, eu vou ler o 24, para você entender a lista das características que Paulo está dizendo para Timóteo, para que você tenha isso diante dos seus olhos de maneira muito clara. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deva ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conheceres plenamente a verdade, mas também Deus dê a eles o retorno à sensatez, livrando-os dos laços do diabo, que foram feitos por ele mesmo cativos, e se tornaram escravos de Satã para cumprirem a sua vontade. Resgate com amor aqueles que estão no erro. O mundo inteiro está no erro, meu amado irmão. O mundo inteiro está de pernas para o ar. Se você tem o Twitter, em 3 minutos de Twitter, você percebe que o mundo inteiro está de pernas para o ar. Se você tem o Instagram, se você tem o Facebook, se você tem o YouTube, se você está presente nas redes sociais, se você tem o TikTok, qualquer uma das redes sociais, em segundos, você percebe que o mundo está de pernas para o ar. Nós vimos nesse final de ano 2 shows da virada. E um dos shows da virada com promiscuidade e obscenidade explícita. Basta ligar a sua televisão para você perceber que o mundo caminha escravo do diabo, que o mundo está amarrado nos laços do diabo, que o mundo faz a vontade do diabo e que o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Eu e você não podemos nos abster da nossa missão. A gente não pode dizer passe a nossa vez. Nós não estamos num jogo de tabuleiro onde nós simplesmente recuamos dizendo jogue você e eu espero a próxima rodada. Não haverá próxima geração se a minha geração, se a sua geração, se a nossa geração não entender que o resgate daqueles que estão no erro compete a todos nós. E esse é a última diretriz. O último ponto. Corrija e guie as pessoas com amor. Vá buscar o perdido. Seja o bom pastor que abandona as 99 e vai buscar aquela que está nas garras do lobo.
Um 2025 incrível, maravilhoso, espetacular, só será conquistado se eu e você nos dedicarmos ao resgate amoroso daqueles que estão nas garras horrorosas do diabo, da mentira e do engano. Ore, buscando sabedoria. Seja um exemplo de cristão neste mundo e tenha a força necessária para adentrar nos caminhos escuros e arrancar das garras do diabo e do inferno aqueles que estão se perdendo. Pois bem, aqui nós temos 8 diretrizes para um 2025 maravilhoso. Aqui nós temos 8 diretrizes para um ano de impacto eterno. Aqui nós temos 8 diretrizes de Deus para uma vida significativa. E eu quero recapitular essas 8. Evite discussões inúteis, dedique-se ao estudo da verdade, fuja da impiedade e da falsidade, evite o linguajar politicamente correto, seja um vaso útil para Deus, fuja das paixões da juventude e persiga a justiça, o amor, a fé e a paz, evite brigas desnecessárias, resgate com amor aqueles que estão no erro. Essas diretrizes Paulo deu a Timóteo, para que Timóteo desse à igreja. E Paulo não criou essas diretrizes da própria cabeça. Paulo retirou cada uma dessas diretrizes do próprio Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não viveu o ano 30 como sendo um ano espetacular. O Senhor Jesus viveu uma vida espetacular. E a vida espetacular que Jesus viveu causou e causa até hoje impactos eternos. Eu desejo que você tenha um 2025 maravilhoso, que essas diretrizes sejam perseguidas com afã e que você possa se parecer mais com Jesus Cristo nesse ano, para que a sua vida, a sua existência cause impactos eternos, para que você venha a ser uma influência significativa na sua família, na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, no seu lar, no seu bairro ou em qualquer lugar que você estiver, inclusive na igreja. Tenha como alvo se parecer com Jesus. Tenha como meta ser igual ao Senhor Jesus. E assim transforme o seu ano. E transforme o ano de centenas de milhares de pessoas no melhor ano da vida de todas elas. Se você se parecer com Jesus Cristo esse ano, impactos eternos serão gerados. Eu termino esse meu sermão te pedindo para imaginar o seu ano como um livro em branco. Imagina o seu 2025 como um caderno a ser escrito. E decida, tenha firmes resoluções para fazer de cada um desses propósitos uma decisão inabalável. Seguindo, segundo a carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 14 e 26, você estará seguindo ao Senhor Jesus Cristo. E seguindo ao Senhor Jesus Cristo, você estará construindo um 2025 de impacto eterno. Um 2025 onde as discussões inúteis não serão abraçadas. Um 2025 onde o ensino e o conhecimento será parte da sua vida. Um 2025 onde o linguajar politicamente correto será abandonado. E no local destes, a verdade em amor será dita. Um 2025, onde não mais haverá as paixões da mocidade. E no lugar delas, a justiça, o amor, a fé e a paz. Viva um 2025 para a glória de Deus. Viva um 2025 para resgatar vidas. Vive um 2025
para inspirar outros. Vivam 2025 para ser o ano da sua vida e o ano da vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu desejo a você que o seu 2025 ecoe por toda a eternidade. E eu desejo isso, pois sei que se eu e você, se nós nos parecermos mais com Jesus, certamente teremos um ano incrível e faremos da vida de pessoas ao nosso redor vidas incríveis, vidas inabaláveis, vidas significativas, vidas transformadas e mais do que isso, vidas transformadoras. 2025 pode ser o ano da sua vida, se este ano for o ano dos propósitos eternos. Que você tenha propósitos eternos nesse ano e que esses propósitos sejam alcançados no poder do Espírito Santo e no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Feche seus olhos, eu quero orar por você e com você, para a gente encerrar esse primeiro culto de 2025. Deus, em nome de Jesus, aqui estão 8 diretrizes contidas na carta que Paulo escreveu a Timóteo, na segunda carta, para que Timóteo não só vivesse, mas ensinasse a outros. Em outras palavras, essas diretrizes eram para fazer a vida de Timóteo uma vida com propósitos eternos, e esses propósitos eternos teriam o poder de transformar a vida de outras pessoas. É isso que nós queremos. Nós queremos um 2025 diferente do que foi 2024, 23, 22, 20 e assim sucessivamente. Nós queremos um ano transformado e transformador. Queremos um ano de impacto eterno. Queremos um ano de vitória em Cristo e de Cristo em nós. Queremos um ano em que o nosso cristianismo será diferente, será visível, será notório. Queremos um ano onde dedicaremos esforço para sermos diferentes e para alcançarmos pessoas distantes. Queremos um ano, além de todos os anos, queremos um ano extraordinário. Queremos que neste ano, Cristo seja formado em nós. Cristo, a esperança da glória, seja feito em nós. Queremos um ano em que de fato sejamos chamados de cristãos, pequenos cristos. Queremos um ano que nossa vida, nossa família, nosso lar, nossa escola, nosso trabalho, nossa igreja, nossos relacionamentos, nosso bairro, nosso condomínio, nossa cidade, nossa sociedade, sejam todos impactados pelo poder do Evangelho pregado e vivido por cada um de nós. Que essas resoluções sejam firmes o suficiente para serem escritas na tábua do nosso coração. E que ao escrevê-las, tenhamos ciência de que uma vida em Cristo é uma vida com propósito eterno. E uma vida com propósito eterno é uma vida que impacta a vida de outras pessoas. Nos tire da inércia. Nos mova em direção à santidade. E derrama do teu Espírito em nós, a fim de que proclamemos a tua glória neste ano de 2025, que está apenas começando. Nós te pedimos essas coisas com o coração cheio de fé, com a alma cheia de ânimo e com a vida repleta de esperanças,
de que 2025 será melhor do que 2024. Abençoa-nos, Senhor, e certamente seremos abençoados. É isso que nós te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém.